Um jogo que vale um prêmio de loteria. Fluminense e Juventude decidem quem se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Tudo sobre esse jogo logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense entra em campo nessa quarta-feira às 21h30 no Maracanã contra o Juventude para decidir a vaga da próxima fase da Copa do Brasil, a classificação para as quartas de final e uma classificação que vale muito dinheiro. O Fluminense já ganhou até aqui nessa edição da Copa do Brasil 5.600.000 reais e a classificação para as quartas de final vale mais 4,5 milhões de reais. É um dinheiro muito bem-vindo para um clube que está em situação financeira complicada e mesmo assim os seus dirigentes gastam dinheiro, com ex-jogadores em atividade. Esses 4,5 milhões devem dar para pagar os 4 meses aí de salário para Renato Augusto, Terãs, Gabriel Pires, por exemplo. O Fluminense precisa dessa classificação por conta da questão financeira, mas também por conta da questão esportiva. Uma vitória contra o Juventude vai dar ainda mais força na arrancada do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que no sábado enfrenta o Pinóquio da Gama lá no Newton Santos. O Fluminense deve ir com o que tem de melhor e em condições físicas de atuar. O Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. O meio-campo com André, Martinelli e Ganso. E o ataque com Arias, Cauã Elias e Serna. O Cano deve ficar no banco de reservas. O Marcelo não sei se tem condições de ficar no banco de reserva. Talvez fique no banco, que seja uma alternativa para entrar no segundo tempo. Mas o Fluminense vai com o que tem de melhor. As 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, as 4 vitórias seguidas foram por 1-0. Hoje 1-0 não basta. 1-0 vai levar esse jogo para os pênaltis, graças ao gol do Thiago Santos aos 49 minutos do segundo tempo, lá em Caxias do Sul. E ninguém quer pênalti, A gente gosta de pênalti para time dos outros. Para o nosso, a gente quer classificação no tempo normal. Então o Fluminense vai precisar fazer mais do que vem fazendo, do que tem sido feito ao longo do Campeonato Brasileiro, nesses 4 últimos jogos de 4 vitórias de invencibilidade. Thiago Silva não será preservado a princípio e obviamente não será preservado nem no sábado contra o Vasco e nem na terça-feira contra o Grêmio, que vai ser o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa da Libertadores de América. O Thiago Silva, que não vai conseguir suportar todos os jogos, vai precisar ter um descanso em algum momento. Assim como o Marcelo, o Felipe Melo já está em condições de atuar, não entrou contra o Bahia, segundo o Mano Menezes, porque o Antônio Carlos está na plenitude da forma física e o Felipe Melo voltando de lesão. É uma justificativa interessante, mas o fato é que hoje é uma decisão e o Fluminense precisaria, o melhor dos mundos seria o Fluminense abrir um 3-0 no primeiro tempo, porque aí se abre um 3-0, você pode até tirar o Thiago Silva, poupá-lo no segundo tempo para os confrontos que virão, porque o clássico contra o Vasco é extremamente importante, a gente não pode ficar sem ele. O jogo contra o Grêmio é super importante, a gente não pode ficar sem ele, e a sequência vai ser assim, vai ser cada vez jogos mais importantes e mais difíceis, onde o Fluminense dificilmente vai poder ficar sem o Thiago Silva, que é quem tem dado a estabilidade não só ao sistema defensivo, como ao time inteiro do Fluminense. A sua experiência, a sua liderança, tem feito com que quando ele está em campo, o Fluminense é um. Quando ele não está, o Fluminense é outro, como foi em Caxias do Sul. O apagão que deu na defesa, que tomou 3 gols em sequência, 3 gols do Juventude. O Juventude teve na rodada passada do Campeonato Brasileiro o retorno do Daniel Boza, que deve jogar hoje novamente, então é um desfalque a menos para o Juventude. Mas vamos falar a real, o Juventude não é um time horroroso, mas não é um time que o Fluminense deva temer. O Fluminense tem que jogar seu futebol, ir para cima do Juventude, fazer os gols, e aí se tranquilizar no segundo tempo, até para poupar alguns jogadores que precisam ser poupados. Seria bom também um jogo para que o Cano voltasse a atuar, caso ele esteja em condições, para que ele ganhe confiança num time que começa a criar oportunidades. Contra o Bahia foram algumas, 5 ou 6 oportunidades, boas oportunidades de gol, com
o gol anulado do Cauã, o gol do Cauã, os 2 lances do Serno, o lance do Keno, outro lance do Cauã, o lance do Arias. Só aí eu já contei 8 oportunidades de gols que o Fluminense criou contra o Bahia, e com essa produção de oportunidades de gol para o Cano é muito bom. O Fluminense não divulgou, ou pelo menos eu não vi nenhuma parcial de ingressos, né? E eu espero que o Maracanã receba um bom público hoje, porque quando a torcida do Fluminense compra o barulho do time, quando a torcida do Fluminense vai ao Maracanã, quando a torcida do Fluminense coloca pelo menos 40, 50 mil pessoas no Maracanã, dificilmente o Fluminense vai perder. E a torcida precisa entender o papel dela. Eu sei que é caro, eu sei que o jogo é 9h30 da noite, né, e tem toda a dificuldade para voltar para casa, sobretudo quem mora em bairros mais afastados, a violência no Rio, fruto do seu voto, né, que elege miliciano toda eleição para governador. Eu sei de tudo isso, eu sei que é um complicador e não estou aqui julgando quem não vai, né, quem não corre esses riscos grandes, né, para ir a um jogo de futebol. Mas há muito tricolor ali, Vila Isabel, Tijuca, Grajaú, São Cristóvão, né, que pode sim ir ao Maracanã e lotar o Maracanã para que a torcida do Fluminense faça o seu papel, né, empurre o time por 90 minutos e o Fluminense consiga essa classificação milionária para a próxima fase da Copa do Brasil. Time titular, Thiago Silva em campo, talvez o Marcelo entrando no segundo tempo, não sei se ele vai estar no banco, né? Tem todos os motivos para que a torcida do Fluminense esteja no Maracanã para empurrar o time contra o Juventude. E então é isso, o lugar de tricolor do Rio e Grande Rio é no Maraca, lotando o Maracanã contra o Juventude para buscar essa classificação e esses 4,5 milhões. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.